Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos. Como sempre, a gente está trazendo aqui um bate-papo com historiadores, escritores, jornalistas, sobre temas sobre a história do Brasil. Hoje, quem está aqui conosco é a professora Márcia Bantino. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver. Seja bem-vinda. Tudo bom, João? Muito Tudo obrigada bem? pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e seu público. Sim. Márcia, fala aí um pouco sobre você, quem é você, de onde você é, para o pessoal te conhecer. Ok, bom, eu sou uma carioca. Minha formação é em História, né? Me formei na Universidade Federal Fluminense. Meu mestrado e doutorado foram na Federal do Rio de Janeiro. E tenho atuado já há mais de 20 anos como professora universitária. Hoje em dia também sou coordenadora do curso de pós-graduação em História, mestrado e doutorado da Universo, né? E tenho, ao longo da minha vida profissional, tenho trabalhado com Brasil Colônia. Na realidade, no início dessa minha vida profissional, ou seja, no mestrado, eu trabalhei com o Brasil Império. Eu trabalhava com escravidão negra e fugas de escravos na cidade do Rio de Janeiro. No doutorado, eu recuei um pouco e fui parar no século XVIII, tentando entender também a fuga de escravos e formação de quilombos nos sertões de Minas Gerais no século XVIII. E ali eu me deparei também com a questão indígena, porque nesses sertões coabitavam negros fugidos e índios, né? E as expedições de conquista desse território tinham como um dos seus objetivos aniquilar essas populações, né? Para liberar terras para o processo de colonização e povoamento da região, da capitania de Minas Gerais. Terminei o doutorado e aí, alguns anos depois, eis que eu dei uma guinada na minha vida profissional, né, nas minhas pesquisas, né? Eu fui parar estudando, analisando, pesquisando sobre a Companhia de Jesus. Só que também interessada na questão da mão de obra, interessada na questão da imensa escravaria que a Companhia de Jesus possuía no Rio de Janeiro. Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória de pesquisa, né? Ok. Assim, para explicar para o pessoal, o que era a Companhia de Jesus, né, que são os jesuítas, o que eram os jesuítas no Brasil, qual era a função deles? Bom, a Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa, foi um grupo religioso criado na Europa e reconhecido pelo Papa em 1540. A Companhia de Jesus, ela foi muito inovadora no seu processo de criação. Por quê? Todas as outras ordens religiosas eram contemplativas, ou seja, viviam nos seus mosteiros e acreditavam que, através da oração, conseguiriam eliminar o mal, eliminar o diabo. A Companhia de Jesus surge com uma outra proposta. Ela surge no contexto da Reforma Protestante, no momento em que a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis para essa nova estrutura religiosa que está surgindo. Então, a Companhia de Jesus ela vai surgir com a ideia de que eles deveriam ser soldados de Cristo. Ou seja, eles deveriam ir a todos os cantos do planeta divulgar a palavra de Deus, divulgar a verdadeira religião e, portanto, impedir o avanço do protestantismo. Então, eles tinham a incumbência de impedir o avanço do protestantismo e de atrair novos fiéis para a Igreja Católica através da conversão, através da cristianização desses novos povos. E foi assim que eles chegaram. De início, chegaram em Portugal. O rei de Portugal foi o primeiro a convidá-los para participar desse processo de expansão.
e eles chegaram então no Oriente, nas partes que pertenciam a Portugal, e em 1549 chegaram no Brasil. E eles foram os grandes responsáveis pelo processo de catequização dos grupos indígenas e pela formação de colégios para os filhos dos colonos. Uma pergunta, hoje existe a companhia ainda, né? Ela é atuante ou não existe? No mundo, existe, né? Sim, existe. Só que a Companhia de Jesus, desde o momento que ela surgiu, ela atraiu para si grandes inimigos, que em alguns momentos tiveram mais poder do que em outras épocas, mas ela sempre entrava nas regiões e em alguns momentos ela era expulsa. Até que, no caso que nos interessa mais de perto, que é a questão do Brasil, em 1759, o rei Dom José I e o seu secretário de Estado, Marquês de Pombal, que não era marquês naquele momento, era simplesmente Sebastião José de Carvalho e Melo, virou marquês depois, mas o Sebastião José de Carvalho e Melo, eles conseguiram uma ordem de expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e de todos os seus domínios. Isso significou que os jesuítas foram expulsos, tá? Alguns anos, isso em 1759. Em 1764, a França fez a mesma coisa. E em 1767 foi a vez da Espanha. Então, os jesuítas foram expulsos desses grandes impérios católicos, né? E muitos foram exilados na Itália, outros ficaram presos nos cárceres dessas nações católicas, alguns foram parar na Rússia, né? Até que as pressões políticas na Europa forçaram o Papa, já no final do século XVIII, a abolir a ordem. O Papa, naquele momento, em 1773, extinguiu a ordem da Companhia de Jesus. A partir dali, a ordem deixou de existir. Só que as conjunturas na Europa foram mudando, e em 1814, pela Santa Aliança, né, a Ordem de Jesus, então, é recriada. Ela volta a existir, e a partir de 1815, 16, 17, ela volta a se espalhar por vários pontos dos continentes. Ela chega aqui no Brasil em 1817 e permanece até hoje. Interessante isso que a senhora está falando, porque eu acredito que o atual Papa é jesuíta, né? Exatamente, o atual Papa é jesuíta. É muito interessante porque é uma instituição secular, né? Existe até hoje. Sim, existe até hoje, João, e sempre com muitas críticas, com muitos conflitos, com muitos problemas, mas ela permanece no tempo. Permanece atuante. Assim, trazendo para o Brasil, quais foram os locais que eles atuaram no Brasil, os jesuítas? João, praticamente todo o território inicialmente ocupado e depois que foi sofrendo o processo de ocupação. Por quê? Inicialmente eles chegaram no litoral, claro, como todo o processo de colonização da América Portuguesa começa pelo litoral. Eles chegaram, como eu falei, em 1549, junto com o primeiro governador geral, o Tomé de Souza. E eles se estabeleceram inicialmente na Bahia, em Salvador. Ali eles construíram o seu primeiro colégio, construíram o seu alicerce ali, né? De lá eles foram para São Vicente, fundaram o Colégio de São Paulo, depois o Colégio do Rio, depois de Pernambuco, depois foram para o Grão-Pará e Maranhão, né? E se espalharam por todo o território que seria colonizado. Agora, eles também foram muito importantes, João, porque a partir do momento que eles começaram a aldear os índios, a catequizar esses índios e a aldeá-los, eles começaram a usá-los também como apoio para entrar rumo aos sertões, rumo ao interior do continente.
Então, eles também favoreceram a ocupação do interior, em algumas regiões. É interessante que, assim, para trazer para o pessoal, que os jesuítas, tanto essa questão da catequização dos indígenas, dos povos, eles contribuíram para a expansão do território e também questão da educação, né? Nós temos uma base educacional muito forte jesuítica, né? Com certeza. Até a expulsão, até 1759, a educação no Brasil colônia estava nas mãos dos jesuítas. E grande parte da educação em Portugal também. A elite era formada nos colégios jesuíticos, né, segundo os parâmetros jesuíticos. Legal. Agora, trazendo, a gente chegar onde a gente quer. A senhora realizou um trabalho recentemente, né? Mostra aí para o pessoal. E eu me dei conta que já tem 2 anos, João. É esse o livro, né? Companhia de Jesus, como que é o nome? A Companhia de Jesus na cidade do Rio de Janeiro. O caso do Engenho Velho, século XVIII. A senhora se dedicou a estudar a companhia na cidade do Rio de Janeiro. As minhas pesquisas focam a capitania do Rio de Janeiro, né? E esse livro, João, ele foi resultado de um segundo mestrado que eu fiz, né? Eu já tinha feito 2 pós-doutorados e aí eu resolvi fazer um mestrado à distância. Eu queria testar a ferramenta e aí a Universidade Nova de Lisboa abriu um mestrado sobre História do Império Português. E eu resolvi fazer o curso, né? E esse livro foi resultado desse curso, desse mestrado. Então, é a minha dissertação de mestrado 2. Que legal. Mas, sim, para a gente esclarecer o pessoal, a senhora trabalhou a questão do jesuíta no Rio de Janeiro, e embora os jesuítas tinham diversas fazendas na província do Rio de Janeiro, né? Uhum. O Engenho Velho, era Engenho Velho que chamava, né? Isso. Era uma fazenda que tinha na cidade do Rio de Janeiro. Isso. Por quê? Na realidade, por que eu escolhi o Engenho Velho e não qualquer uma das outras 8 que ele tinha? Porque eles tinham 9 propriedades rurais no Rio de Janeiro, né? Por que eu escolhi o Engenho Velho e não Santa Cruz, que é a mais badalada, mais famosa, né? Que você inclusive estudou? Pelo seguinte, o Engenho Velho foi assim uma espécie de laboratório da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro. Foi o primeiro engenho que eles estabeleceram. E foi lá que eles testaram práticas de administração, práticas de produção, que depois eles levaram para as demais propriedades. Então, eu quis pegar a primeira propriedade deles no Rio de Janeiro, que no caso foi o Engenho Velho. Hoje o Engenho Velho fica próximo ali do Meier, né, do Rio de Janeiro. O Engenho Velho abrange a Grande Tijuca, né, que por acaso é a região que eu moro. Mas juro que não teve nada a ver, foi coincidência mesmo, né? Pega Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Andaraí. Né? Qual era o tamanho dessa fazenda na época? Você acha que tem uma dimensão? João, é difícil saber, porque na documentação, a documentação não definiu o tamanho dela. Diz simplesmente que ela começava num determinado ponto e ia até outro. Só que esses pontos, hoje em dia, não são identificáveis. Né? Qual foi o período que a senhora trabalhou, assim, para fazer essa análise? A análise global do livro é o século XVIII. Entretanto, o que aconteceu? Eu não tinha como começar o livro simplesmente analisando o Engenho Velho no século XVIII. Eu precisava mostrar como havia sido o processo de chegada dos jesuítas na capitania do Rio de Janeiro e como é que eles decidiram criar o engenho. Então, o primeiro capítulo do livro, eu analiso a chegada dos jesuítas na capitania no século XVI e mostro que eles receberam muitas terras, muitos privilégios e muitos escravos indígenas graças às atividades que eles desenvolveram no processo de expulsão dos franceses e dos tamoios. Quando os franceses e os tamoios se uniram e fundaram o que a gente chama de França Antártida, né? Se opondo completamente
ao domínio luso nas terras dessa parte da América Portuguesa, em alguns momentos, as autoridades portuguesas tentaram expulsar esse grupo, até que conseguiram, né, em meados do século XVI, mas só conseguiram graças aos índios aldeados dos jesuítas, aos índios que já estavam aldeados nas capitanias do Espírito Santo e de São Vicente. Os jesuítas foram membros atuantes nas batalhas, liderando pelotões de índios, né? E atuaram de diversas formas, fazendo acordos com lideranças indígenas, atuando como religiosos, claro, né? Médicos, enfim, eles tiveram um papel muito importante. Graças a isso tudo, eles receberam uma série de privilégios, dentre eles uma enorme sesmaria. Nessa sesmaria é que eles criaram o Colégio do Rio e alguns anos depois o Engenho Velho. Ah, entendi. Quanto à questão das sesmarias... E aí... Sim, pode continuar. Não, e aí o Engenho Velho, ele foi criado no século XVII, em um momento em que havia uma mudança nos rumos da política e da economia do Império Português. E aí que eu acho legal a gente perceber que o que estava acontecendo na capitania do Rio, numa propriedade jesuítica, quer dizer, uma coisa bem específica, né? Tinha total relação com o que estava acontecendo no restante do Império. Por quê? Nesse momento, em meados do século XVI, o tão poderoso Império Português do Oriente já estava em total decadência. E houve o que nós historiadores chamamos de guinada atlântica. Ou seja, o Império percebeu que a parte mais importante das suas possessões era exatamente o Atlântico. A América Portuguesa, o que a gente chama de Brasil, e a África, né? Graças aos escravos. E aí houve essa guinada atlântica. E a América Portuguesa passou, então, a ser uma das principais fontes de renda para o Império Português, graças à produção de açúcar. E aí, quando os jesuítas perceberam isso, eles começaram a se dedicar ao plantio da cana-de-açúcar nas suas propriedades. No caso do Rio de Janeiro, eles criaram o Engenho Velho, dedicado, então, à produção de cana-de-açúcar. Legal. E uma coisa, a senhora pesquisou em algum local para fazer esse trabalho. Explica para o pessoal assim, quais foram as fontes, a documentação que a senhora utilizou para esse trabalho. Todas as minhas pesquisas com relação aos jesuítas, tanto esse livro quanto artigos e capítulos que eu tenho publicados, eu costumo dizer que eu sou uma historiadora da Companhia de Jesus, mas uma historiadora que se preocupa com questões econômicas e sociais. E agora, João, assim, em primeira mão, já estou enveredando por questões políticas. Tá? Minha próxima pesquisa já está envolvendo questões políticas dos jesuítas no Rio de Janeiro. Mas isso é outra história. Voltando aqui. E quais são as fontes com as quais eu trabalho? Eu trabalho com material produzido pelos próprios jesuítas, claro, desde as cartas jesuíticas, as cartas dos séculos XVI, XVII, XVIII, mas trabalho com os relatórios que eles enviavam para os seus superiores, os relatórios anuais e trienais que eles enviavam, né, para Roma, mas trabalho também com a documentação produzida naquele momento de expulsão da companhia. Por quê? A partir do momento em que a coroa de Portugal começa a ver os jesuítas como grandes inimigos e não mais como grandes aliados, como até então tinha sido, a monarquia portuguesa começa a produzir uma série de documentos contra a companhia, falando mal da companhia, mostrando que a companhia era perigosa
para a própria cristandade, não só para a monarquia, mas também para a cristandade. E eu trabalho com essa documentação. Então, quando Pombal e o rei Dom José I decretam a ordem de expulsão, eles mandam sequestrar, ou seja, prender todos os bens dos jesuítas. E eles determinam que fossem feitos autos de inventário e sequestro. Um auto de inventário é, assim, um manjar para um historiador, né? Por quê? As autoridades entravam nas propriedades jesuíticas, quer fossem fazendas, ou colégios, ou residências, seja lá o que fosse, e eles tinham que fazer um inventário de tudo que eles encontrassem. Desde uma colher de chá até a produção, passando pelas casas, pelo tamanho das casas. Eles tinham que descrever tudo. Tá? Eles tinham que descrever quantos escravos tinham, quem eram, o nome de todos eles, quem era casado com quem, quantos filhos tinham, quantos animais tinham na propriedade, quantos bois, vaca, galinha, como era a igreja, quais eram os ornamentos de cada uma dessas igrejas. Ou seja, é um retrato de um momento. E é com essa documentação, então, que eu trabalhei. O que dá, assim, interessante de analisar essa documentação, porque você começa a entender um pouco também como era a escravidão dentro de uma ordem religiosa, né? Que existe escravidão urbana, escravidão rural, escravidão pública, e também existia a escravidão dentro das ordens religiosas, né? É interessante, claro. É muito interessante essa questão. Assim, mas analisando o Engenho Velho, quais foram as conclusões que a senhora tirou, analisando especificamente a fazenda do Engenho Velho? Bom, João, primeiro, como eu falei, era um engenho modelo, né? Era um grande laboratório. Agora, pela documentação, dá para se perceber que ela era muito estruturada. Era um engenho poderosíssimo, né? E que tinha, em 1759, eles tinham 283 escravos trabalhando ali. Mas antes de eu falar desses 283, eu queria chamar a atenção para uma outra questão. Você falou da importância de se conhecer a escravidão dentro de uma ordem religiosa, né? Quer dizer, isso é muito importante. Por quê? A gente vê, é muito comum as pessoas dizerem assim, os jesuítas defenderam os índios da escravidão e liberaram a escravidão negra para todo mundo. Isso é mais ou menos verdade. Por quê? Os jesuítas, a gente precisa entender que tanto os jesuítas quanto qualquer outra ordem religiosa que chegaram depois deles, eram formados por homens que faziam parte de uma época, estavam inseridos na sua época, assim como nós estamos inseridos na nossa época, né? Então eram homens que lidavam com uma sociedade escravista e tiveram que adaptar seus dogmas, seus valores religiosos a essa sociedade escravista. Então, eu falei ainda há pouco que quando a Companhia de Jesus começou a estabelecer seus engenhos, seja na Bahia, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, a primeira mão de obra que eles usaram foram de índios escravizados. E isso legalmente. Esses índios, por terem atacado a população colonial, eles puderam ser transformados em escravos. Então, os primeiros escravos que vão trabalhar no Engenho Velho, assim como em qualquer outro engenho, nos séculos XVI, XVII, são índios escravos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma das grandes características dos escravos da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro. É uma escravidão mestiça. Ou seja, a origem dela está lá nos índios e gradativamente os jesuítas foram introduzindo africanos e formando famílias. E essas famílias foram gerando crianças cristãs, mas escravas. Então, a escravidão dos jesuítas no Rio é uma escravidão de reprodução endógena, ou seja, interna. Tá? Por que eu estou chamando a atenção para isso?
Porque grande parte das pesquisas sobre escravidão no Rio de Janeiro mostra que as grandes escravarias eram formadas pelo tráfico, eram alimentadas pelo tráfico. Tráfico negreiro, né? Tráfico negreiro, negreiro de africanos que eram trazidos para a América Portuguesa e depois para o Brasil, para o Império Brasileiro. E a escravidão dos jesuítas, os escravos dos jesuítas, nos mostra exatamente um quadro oposto. É uma escravidão formada de maneira endógena, via casamentos. Dentro da fazenda, eles próprios se relacionavam, eles não compravam escravos. Não. O que às vezes acontecia era que o Colégio de Angola, que aí a gente tem que olhar para o outro lado do Atlântico, os jesuítas também estavam na África, também estavam em Angola. Às vezes, o Colégio de Angola enviava, em forma de pagamento, pelo açúcar recebido. Por exemplo, o Colégio do Rio mandava açúcar para Angola, para o Colégio de Angola. O Colégio de Angola pagava com o quê? Com a única moeda que eles tinham, peças, ou seja, escravos africanos. Então, esses escravos africanos eram enviados para o Colégio do Rio, mas em números pequenos. E aí, o que a minha pesquisa tem demonstrado, João? Que os jesuítas não colocavam esses africanos dentro das suas fazendas. Porque eles não precisavam, eles tinham mão de obra suficiente. E aí, o que eles faziam com esses africanos? Provavelmente eles vendiam, eles transformavam esses africanos em dinheiro, em moeda. Capital, né? Capital, né? Só para você ter uma ideia de quanto que os jesuítas não precisavam de africanos, em 1757, que foi o último relatório que eles enviaram para Roma, isso são dados dos jesuítas, tá? Eles tinham, somando São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, eles tinham mais de 6.000 escravos. Meu Deus! Pois é. E só no Rio de Janeiro, eles tinham quase 3.000. Eles tinham 2.651 escravos, dividido em 9 propriedades. Para que eles vão precisar de africanos entrando? Não precisam, né? E mais ainda, como a escravatura deles estava toda organizada em famílias, né? E isso é uma outra questão que a fonte permitiu que eu percebesse. Os escravos estavam praticamente 98% desses escravos estavam organizados em famílias nucleares. Ou seja, em cada casinha morava o pai, a mãe e seus filhos. E uma outra fonte que eu usei foram os registros de batismo do Engenho Velho. Só que aí, esse registro de batismo, ele começou lá no século XVII, ele começa em 1642 e vai até 59, no momento que eles foram expulsos. E aí, o que eu fiz, João? Eu peguei a lista de escravos que estava no auto de inventário, né, formada lá por aqueles 283 escravos, e fui procurar essas pessoas nos registros de batismo. E aí eu fui percebendo a formação dessas famílias. Como é que cada um daqueles casais foi batizando seus filhos? E eu percebi o seguinte, na casinha, sei lá, moravam 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. Mas, na realidade, aquela família era composta por muito mais gente. Só que os filhos mais velhos já estavam casados, morando em outras habitações e formando outras famílias. Mas, na realidade, aquele núcleo familiar era muito mais antigo e muito maior. Então, eu fui cruzando... Foi cruzando os dados que a senhora possuía. Foi cruzando os dados. Isso demonstra que o escravo, ele era um agente social na sociedade que ele vivia, no espaço que ele vivia. Ele não é um ser isolado, né? Muitos pensam que o escravo ele é aquele só oprimido, ele convivia naquele espaço, ele era um escravo, mas ele tinha uma vida também. Ele procurava ter essa vida da melhor maneira possível, dentro de toda a limitação que uma escravidão impõe, né? Mas ele tinha a formação de sua família, a formação dos seus
Inclusive, João, no caso das ordens religiosas, no caso da Companhia de Jesus, esses escravos tinham, inclusive, alguns bens. Por quê? Nessa documentação do inventário, há alguns depoimentos de pessoas que deviam dinheiro a alguns escravos dos jesuítas. Porque esses escravos, eles tinham uma parte da fazenda, era para eles produzirem alimentos para eles mesmos. Né? Era a famosa brecha camponesa, que a historiografia brasileira discutiu durante muitos anos. E essa produção, o excedente dessa produção, esses escravos podiam vender. Então, esses escravos tinham também uma forma de acumular uma certa quantidade de dinheiro. Tá? E o mais curioso, o meu último capítulo, eu trato dos foreiros. Por quê? No Engenho Velho, você tem os jesuítas, os escravos dos jesuítas, mas você imagina o seguinte, essas terras da Companhia de Jesus são terras muito grandes. Eles não tinham como ocupá-la toda. Então, o que eles faziam? Eles separavam pedaços menores e arrendavam para foreiros. E esses foreiros pagavam anualmente valores estipulados. Isso era mais uma forma da companhia gerar riqueza, gerar bens. Né? Gerar renda, né? Gerar renda. E para minha surpresa, eu encontrei parte desses foreiros como sendo escravos ou forros, ex-escravos da própria Companhia de Jesus. Então, alguns ex-escravos, por algum motivo, que a gente não sabe qual, receberam o privilégio de se transformar em foreiros dos jesuítas. Tá? Agora, uma pergunta. Com a expulsão da companhia, o que aconteceu com a fazenda? Pois é. O que aconteceu com todas as fazendas assim mais perto da cidade? Porque perto da cidade, os jesuítas criaram o Engenho Velho, anos depois criaram o Engenho Novo e São Cristóvão, que são bairros do Rio de Janeiro. Isso. Até hoje são, né? E é interessante que as pessoas perambulam por esses bairros e não sabem que toda essa região, na realidade, é composta por antigas fazendas inacianas. E existe algum resquícios dessas fazendas ou prédios? Eu sei que Santa Cruz tem a ponte. Pois é, existe aqui perto, aqui na Tijuca, a fazenda do Engenho Velho. A fazenda de São Francisco, chama-se Igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho, na Tijuca. Mas essa igreja já sofreu tantas modificações na sua fachada, mas tantas, que não tem mais nada a ver com uma igreja jesuítica. Né? E o que aconteceram com essas terras perto da cidade? Depois da ordem de expulsão, alguns anos depois, chegou a ordem para que essas terras fossem leiloadas. Todas as terras deveriam ser leiloadas. A Santa Cruz escapou, porque não tinha condições de leiloá-la devido ao tamanho absurdo dela. Mas essas terras mais perto da cidade, elas foram desmembradas e alguns desses foreiros que já habitavam essas regiões conseguiram arrematar essas sesmarias. E aí, no final do século XVIII, a gente tem um outro cenário rural no Rio de Janeiro. A gente já não tem mais essas grandes fazendas inacianas, mas nós temos uma série de chácaras que vão produzir frutas, verduras, legumes que vão abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Aí, o que aconteceu? Isso a gente está falando do final do século XVIII. Em 1808, chega a família real no Rio de Janeiro, né? Com centenas ou dezenas de pessoas, de estrangeiros, e parte desses estrangeiros vão receber sesmarias onde? Na Floresta da Tijuca, que era área que pertencia a essas fazendas, né? Só que as fazendas já não existiam. E esses novos sesmeiros, esses estrangeiros que vão se estabelecer na Floresta da Tijuca, vão tentar plantar café. Mas essa é uma outra história.
Eu Aí já é outro termino meu livro processo. exatamente assim. Essa é uma outra história, tá? Assim, Mas, pode tá? terminar. Não, eu só ia dizer o seguinte, que embora a presença das fazendas não exista mais hoje em dia, ela faz parte da história do Rio de Janeiro. A história do norte, do que a gente chama de subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio norte do Rio de Janeiro, é toda impregnada da história dos jesuítas, assim como o E, centro. sim, isso também tem outros lugares do Brasil, por exemplo, eu visitei Paranaguá, também tinha um colégio jesuíta lá, inclusive ainda está de pé, ele está aberto à visitação, funciona o Museu da Universidade Estadual de Curitiba, do Paraná. Legal. Mas uma pergunta que é sempre um debate: os jesuítas foram heróis ou foram vilão? Nem uma coisa nem outra. Eles foram homens que viveram na época deles e souberam se adaptar muitíssimo bem. Eu acho que a gente não tem que procurar heróis ou vilões, não existe. Né? Se a gente procurar até hoje, a gente não vai achar nenhum, né? A não ser nas histórias em quadrinho. Né? As pessoas vivem as suas vidas de acordo com as regras da sociedade. Os jesuítas viveram numa sociedade escravista e, portanto, se adaptaram a ela, e eu diria que se adaptaram muitíssimo bem. Não significa, João, que eles não tivessem tido problemas, conflitos internos. Parte desses religiosos aceitava a escravidão de índios ou de negros e parte não aceitavam. E eles brigaram muito entre eles, tá? Mas acabou vencendo a ala que via que a escravidão era a única forma de produção na América Portuguesa. Porque o que chama a atenção dos jesuítas é a fortuna que eles fizeram. Embora eles não... O que a senhora... Eles usufruíram ou era um bem maior mesmo, que era a catequização, para financiar os ideais da companhia? A senhora João, você conseguiu encontrar algo nesse sentido? pois é, toda a propaganda anti-jesuítica de Dom José I e do Pombal, que depois Marquês de Pombal, ela se baseou nessa ideia. A Companhia de Jesus é extremamente rica, extremamente poderosa, manda nas Américas, está criando um Estado dentro do Estado. Esses são os argumentos da propaganda anti-jesuítica, e por isso eles diziam assim, nós temos que destruí-los. Entretanto, quando as autoridades invadiram todos os colégios da Companhia de Jesus espalhadas por todo o Império Português, não achou a tal riqueza. Ou seja, o que a gente percebe, se a gente pensar em riqueza em termos de moeda, tá? Se a gente pensar em riqueza em termos de números de escravos, encontrou sim. Se a gente pensar em riquezas em peças de ouro e prata dentro das igrejas, sim. Mas isso era riqueza para aquela sociedade de antigo regime? Não, não era. Tá? As peças de ouro e prata das igrejas nada mais era do que uma forma de louvar a Deus. E eles, o que as pesquisas têm sugerido é que tanto no Rio de Janeiro, quanto em Goa, quanto em Macau, quanto em qualquer outra região, a Companhia de Jesus reinvestia esse dinheiro. E reinvestia onde? Nos projetos de catequese, no financiamento das missões, na ornamentação das igrejas e também nos empréstimos. Os colégios funcionavam, sim, como uma espécie de banco, emprestando dinheiro para colonos. E esse dinheiro era sempre reinvestido, comprando imóveis, comprando novos bens, mas a tal riqueza que o Pombal achou que existiria, a documentação não mostra. E mais ainda, as famosas fazendas que geravam tanto lucro para a Companhia de Jesus, e geravam mesmo, quando elas saíram das mãos dos religiosos e caíram nas mãos dos leigos, elas pararam de produzir. Por quê? Eles não souberam administrá-las tão bem quanto a Companhia de Jesus fez durante séculos. E essas riquezas rapidamente foram dilapidadas, foram roubadas. Isso
não só na América Portuguesa, como na Espanhola. Aconteceu a mesma situação na América Espanhola. Há inúmeros documentos dizendo que as autoridades que ficaram responsáveis por tomar conta dessas fazendas só roubaram, só dilapidaram, e as coroas praticamente não receberam essa famosa riqueza. Agora, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que a grande riqueza dos jesuítas, uma das grandes riquezas dos jesuítas eram suas bibliotecas. Eram as mais importantes da América Portuguesa. E que foram, em partes, destruídas também, né? Legal. Bela explicação. Márcia, eu agradeço o convite de estar aqui conosco conversando um pouquinho sobre os jesuítas, sobre o seu trabalho, sobre as suas pesquisas. Pessoal, eu vou deixar o link de todos os livros da Márcia aqui, para caso alguém queira comprar, adquirir, conhecer, e também vou deixar formas de contato aqui abaixo, tá? Eu agradeço a todos, eu agradeço, Márcia, tá? Eu que te agradeço, João. Quer mandar uma mensagem? Quer mandar uma mensagem para o pessoal? Foi muito interessante bater esse papo contigo. É sempre bom falar de uma coisa que a gente gosta, né? E eu realmente sou fascinada com a Companhia de Jesus. Como eu te falei, eu não trabalho com os aspectos da catequese ou educacionais, né? Eu trabalho com questões econômicas, questões sociais e políticas. Ou seja, a minha ideia é entender como é que esses homens se inseriram nessa sociedade de antigo regime escravista que nós tivemos aqui na América Portuguesa. Esse é meu grande barato. Tá, ok. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Pessoal, tudo de bom para vocês. Vou estar colocando todos os links aqui abaixo do livro da Márcia, tá? Um abração, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, Márcia. Tudo de bom, viu? Tchau, João. Obrigada. Até mais.